Boa noite. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso e o hábito do mundo podem dar verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas? O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos, por fora, e que, tirando domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram alheres, não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos, que os recolocariam em seu lugar. Eles querem, ao menos, ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Obrigado, Júlia. E para a nossa palestra de hoje, vai ser a expositora Maristela Mendonça, com o tema Silêncio Interior como instrumento de sintonia espiritual. Por favor, dona Maristela. Boa noite a todos. Hoje eu estou do lado de cá, né? Sempre fico do lado de lá, hoje eu estou do lado de cá. Para a gente falar sobre um tema realmente que é bem importante nos dias de hoje. Falar desse silêncio íntimo, desse silêncio interior. A vida tão conturbada que a gente anda, tantas informações, televisão, ansiedades, tantas coisas que nos tiram do foco e a gente muitas vezes vive no automático. Às vezes a gente vive um pouco no automático e a gente precisa aprender a silenciar. Jesus, quando fazia as pregações em Jerusalém, eu digo sempre, ele fazia o quê? Ele subia nos montes. Depois dos trabalhos dele, ele subia no monte para orar, para se conectar com o Pai. E quantos de nós, um minuto do dia, antes de dormir, ou quando se acorda, ou um horáriozinho mais tranquilo, quantos de nós tem isso, esse hábito de parar, né? Quantos de nós tem esse hábito de parar nessa vida conturbada que 24 horas é pouco, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, essa importância desse silêncio para essa sintonia, sintonia espiritual e sintonia conosco mesmo, a importância disso aí, né? Quando a gente fala de silêncio interior,
Eu não sei se com vocês acontece isso, mas com muita gente acontece. Às vezes a gente coloca livros para ler. A gente está lendo um livro. A gente, quando lê um livro, a gente está focando naquelas palavras, naquele livro, né? Não sei vocês, a gente está até fazendo um cursozinho e a gente coloca os livros, a pessoa narrando o livro, né? Tem muita gente que não tem tempo e diz, não, eu vou ler o livro online, um vídeo de áudio, um livro de áudio. Só que muitas vezes, que eu vou fazer isso porque eu estou dirigindo, eu estou fazendo aquilo, aquilo outro, e eu estou ouvindo. Não ouve. Eu fiz esse teste, né? Porque uma coisa é a gente pegar um livro e ficar lendo, focando naquilo ali. Outra coisa é você estar dirigindo, fazendo outras coisas e ouvindo o áudio. Não assimila. Por quê? Porque nossa mente, ela viaja muito, né? Viaja. Divaldo Franco falava uma coisa muito interessante, e é um ditado até budista, que eles falam que a nossa mente é como um macaco que fica saltando de galho em galho. Ou seja, a gente está aqui, daqui a pouco a gente está pensando em outra coisa, e aí eu fiz um teste. Eu peguei o livro, eu gosto de ler, né, no livro, lendo, vendo as palavras, e aí eu coloquei o áudio. Tudo bem que quando a gente coloca o áudio acompanhando com a leitura é outra coisa. Mas quando a gente coloca um áudio dirigindo, tal, porque não tem tempo, não adianta. Depois eu olhava e dizia, o que foi isso? Voltava de novo, voltava de novo. Voltei umas 10 vezes. Fiz, não concentra. Não tem jeito que não concentra, não assimila, não aprende. Se for uma novela, um filme, uma coisa assim, ainda, mas estudo não tem jeito da gente assimilar isso aí, né? Então vamos lá. Deixa eu dar uma ligada aqui que eu desliguei. Deixa eu tirar esse microfone, que eu prefiro que eu fique olhando. Vamos lá. Pondo em ordem a nossa casa mental, fugindo das interferências. Fugindo das interferências. Interferências tem aos milhões hoje em dia. Informações vindo de todos os lados. O globo terrestre, a Terra, está bombardeada de pensamentos desconexos, pensamentos soltos. Às vezes é uma televisão que entra, imagens de televisão, sons de televisão, a própria ansiedade nossa, pensando em várias coisas, a ansiedade de fazer determinadas coisas depois, a gente não assimila. A gente fica, não foca. Então, como eu digo, como é que a gente pode colocar ordem na nossa casa mental? Como é que a gente consegue fazer isso? Fugindo dessas interferências. Aí diz, como é que vai fugir? Vai ficar alheio ao mundo? Não vai ver notícia? Procurar relaxar o máximo possível. Tem pessoas que conseguem, que ficam zapeando na televisão, olhando notícias, noticiários. O noticiário, quanto mais violento, melhor. Eu conhecia pessoas que eram assim, ficava aqueles noticiários muito, que até que deprime, né? E eu não sei se vocês já perceberam que quando tem alguma coisa, algum fato que aparece na mídia, na televisão, uma violência, um desencarne, um assassinato, depois começa a aparecer outros. Por quê? Porque as pessoas se envolvem. As pessoas se envolvem e aí começa, desperta essas mentes, sem falar que, claro, que aqueles espíritos não muito esclarecidos se aproveita disso para ficar buzinando na nossa mente, né? Aqueles jogozinhos, vocês que têm filhos, adolescentes, que pegam aqueles jogozinhos, quantas coisas que acontecem, gente, com esses jogos, os meninos estão ficando assim meio alienados na frente do computador e a vida passa a ser aquilo. Eu conheço uma pessoa, um adolescente, que fica o quê? Esses jogozinhos, e se a gente for conversar com ele, ele começa a conversar com a gente como se fosse personagem daquele desenho, daquela história, daquele jogo.
E aí eu paro e digo, não, mas eu não estou sabendo. Aí ele para assim, aí faz, não, mas isso, aí volta de novo. Ou seja, eles entram no jogo e às vezes é jogo de violência e tudo mais. E existem casos e casos de crianças, adolescentes que saem porque está muito viciado nisso aqui, entra no jogo e depois sai e assassina pai, mãe, crianças na escola. Quantos casos a gente está vendo isso? De adolescentes fazendo isso, né? E é isso que eu digo. Isso daí, a espiritualidade inferior se aproveita das mentes dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, tantas coisas mais. Lembram de uns joguinhos que tinha na internet, né? Se eu não me engano, vocês que têm os filhos adolescentes que sabem. Uns jogozinhos que as crianças cortavam os pulsos, né? Não tinha esse negócio de cortar, o negócio de uma baleia azul, não tinha esse negócio? Que se cortavam para se suicidar. Quem tem coragem de fazer isso? Gente, eu fui fazer uma palestra uma vez no interior e me chamaram para falar sobre suicídio no escola. Eu digo, pô, falar sobre suicídio no escola para adolescente, vamos ter uma linguagem bem amena, claro que de todas as linguagens, uma coisa de, não, eu não ia falar de espiritismo, da doutrina, mas era aquela coisa mais amena, mais superficial, e pensando que eu tinha um, dois, três. A diretora do hospital foi o interior. A diretora do hospital saiu chamando. A sala encheu. Os adolescentes, tudo com os pulsos cortados, tudo que estavam cometendo suicídio. Fiquei boba. Depois eu fui em verdadeiro atendimento fraterno com todos. Eles, para se impor, entram nesse mundo cibernético e eles vivem aquilo. Então, o nosso mundo hoje, eu digo, como é importante esse silêncio, essa sintonia, porque a gente é adulto mesmo, a gente se deixa levar por essa onda de pensamentos, de notícias, pessoas que estão com depressão muito forte, porque antigamente não tinha tanta depressão como hoje em dia. Ah, porque o tempo é tumultuado, tal. Sim, mas por quê? Porque a gente não consegue viver com um pouco mais de calma. Eu estou falando isso, mas eu estou me escutando aqui também. Porque a gente tem muitas coisas para fazer e o tempo corre. Eu digo, peraí, vamos parar um pouquinho e parar e sintonizar. Porque senão a gente vive muito nos automáticos. Teve uma pessoa que falou comigo, não sei se você sabe que eu dirijo aqui essa casa, e aí uma amiga minha que tinha uma mediunidade e me contou um sonho que ela teve, que tinha umas freirinhas, umas pessoas entrando por aqui em cima, os espíritos de luz, aqui no palco, no sonho dela. Ela viu mediunicamente. E eu saía de lá organizando as coisas, diz que entrava muitas pessoas aqui, vocês, e eu organizando uma coisa, organizando outra, não percebia a espiritualidade que estava aqui no palco. Você vê, quando a gente está muito focada nas coisas burocráticas, a gente perde a conexão com eles. É o caso de Marta e Maria na passagem de Jesus, né? Lembra a passagem de Jesus de Marta e Maria na casa de Lázaro? Que Jesus foi jantar lá com os apóstolos, Marta ficou arrumando a casa, preocupada com a arrumação, e quando Jesus chegou com os apóstolos, quem não queria fazer isso, né? Maria aí sentou nos pés dele, ficava só escutando as conversas de Jesus. Olha que maravilha, que ensinamentos. Aí Marta chegou, mestre, eu estou aqui me afadigando e botando tudo em ordem, preparando o jantar e tudo mais, e Maria fica aí te incomodando. Aí Jesus disse, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, aquela que não vai acabar nunca, vai levar para ela os ensinamentos. E quantas vezes a gente se envolve, que é preciso, a gente está no mundo, a gente precisa fazer as tarefas e tudo mais, mas a gente precisa ter esse minuto de tempo de parar. Tem pessoas que gostam de yoga, de meditação, tudo é válido, né? Tudo é válido, mas contanto que a gente se centre. Joana de Anjos, os espíritos falam que a meditação
Para a gente, espírita, não é aquela posição de Buda e ficar entoando mantra. Quem quiser fazer, faz. Ninguém critica. Mas é o mergulho interior. É o que Santo Agostinho fazia antes de dormir. Antes de dormir, o que é que Santo Agostinho fazia? Via tudo que fez, fazia uma regressão daquele tudo que ele tinha feito durante o dia. As coisas que ele fez errado, ele disse, eu não vou fazer mais. E as coisas que ele fez certo, ele disse, vou voltar a fazer no outro dia. E quantas vezes a gente faz isso? A gente anda muito no automático, né? A verdade é essa. Então, a gente põe ordem assim, parando e meditando e tendo um tempinho. Quem tiver em sua casa um cantinho gostoso, né? Um cantinho bom, quem mora em prédio, que tiver uma piscina, né, Edmilson? Fica ali olhando a aguinha, né? A aguinha ali dá uma paz e você se conecta muito. E outra, desenvolve os sentidos. Vamos ver um pouquinho mais adiante isso aí. Olha o que é que Leon Denis, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o que é que Leon Denis fala? Ele diz, pensamos raras vezes por nós mesmos, refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento. Isso é muito sério. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, porque as ondas mentais estão aí. Eu estou falando aqui, não pense vocês que eu não estou conectando, não. Não sei se vocês perceberam, quando eu cheguei aqui, eu cheguei meio agitada, porque hoje não tem a pessoa para gravar ou para filmar, transmitir ao vivo. A gente está gravando, o Francisco deu uma mão ali, tá gravando, para a gente poder colocar no YouTube, porque as pessoas às vezes pedem. Mas eu estava bem agitada, porque o rapaz viajou, os dois viajaram, né? E a gente tem que se virar. Então eu cheguei aqui, digo, meu Deus, eu nem parei, né? Mas agora já está tranquilo, você vê, é só começar. E eu conecto também com vocês tranquilos aí, pronto, passou, me tranquilizou. A gente está trocando constantemente pensamentos entre si. Às vezes a gente vem fazer uma palestra e o tema sai totalmente outra coisa que a gente fala. E, às vezes, no final, uma pessoa chega e diz, poxa vida, uma vez aconteceu isso, a mulher chegou chorando. Poxa, que maravilha, eu nem vinha, mas eu precisava vir, porque eu precisava ouvir isso. Eu digo, mas o que foi que eu falei? Uma palavrinha, foi alguma coisa que tocou ela. Só que aquela palestra eu desviei totalmente. A gente prepara uma coisa e vai outra. Por quê? A espiritualidade intui, as pessoas intuem também e a gente vai fazendo também, que a gente aqui é instrumento. Então, como nós pensamos, vivendo com os pensamentos incoerentes do meio, nós somos bombardeados. Os espíritos dizem que a Terra é envolvida por uma massa cinzenta de pensamentos desorganizados dos espíritos que aqui habitam, encarnados e os desencarnados da crosta terrestre. São espíritos desarmonizados, desequilibrados. E os espíritos, quando vêm, eles têm dificuldades de entrar em contato conosco. Uma vez eu já recebi uma comunicação, não eu, através de uma outra pessoa que me falou, disse a gente que é espírita, e quantos que fazem isso? A gente vê o mundo, guerras, desequilíbrios, o que é que a gente faz? Vai para a televisão para ver, né? As coisas que estão acontecendo no mundo. Mas nós espíritas que estudando pensamento, transmissão de pensamento, oração, poder de oração, a gente estuda isso. Oração não é coisa vaga, não. Oração é coisa séria. Porque a gente não trabalha antes de dormir, trabalha auxiliando a espiritualidade que quer equilibrar esse planeta. Por que a gente não trabalha com eles? Por que a gente não faz oração para o planeta? Por que a gente, antes de dormir, faz uma oração e diz, olha, me levem com vocês porque eu quero aprender a trabalhar. E eu quero trabalhar para mudar esse planeta. Por que a gente não faz isso?
né? Muitos, a grande maioria não faz, né? Vamos dormir e dizer, me levem porque eu quero trabalhar. O corpo está descansando, mas o espírito está livre. Eu quero trabalhar. Eu quero aprender a trabalhar. Trabalhar para o bem do mundo, para o bem do planeta, para esse mundo crescer. Quantos que fazem isso? Então, nós vivemos nesse emaranhado de ondas mentais e se perdendo. Perdendo a encarnação, um momento tão lindo que a gente está vivendo aqui no mundo, nesse período. Vamos lá. Como cultivar o silêncio interior? Já falei algumas coisinhas aí. Vamos lá. Oração sincera. Falei o poder da oração. Não é aquela oração de boca para fora. Ah, eu vou fazer a oração do Pai Nosso. A gente às vezes nem sabe o que é a oração do Pai Nosso. Às vezes a gente vai fazer rezar a Ave Maria e faz. Repara só como é bonita a oração da Ave Maria. Foi o anjo Gabriel que falou com Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O anjo Gabriel apareceu para Maria e disse. Muitos anos depois, a Igreja Católica colocou Santa Maria, Mãe de Deus. E tem muita gente espírita que reza assim. Maria é mãe de Deus ou é mãe de Jesus? Deus é nosso pai, é o pai de Maria. Como é que Maria é mãe de Deus? Você vê como a gente não para raciocinar até nessa oração? Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A gente morre, gente? Agora e sempre. Pedir a intercessão de Maria, Nossa Senhora, para a vida inteira. Então, vamos se atentar na oração. E os Espíritos dizem, a melhor oração é feita com o pensamento. É a prece sincera. Então, vamos aprender a orar com sinceridade, orar bem. Não precisa palavras bonitas, não. Às vezes, quando a gente pede uma pessoa para fazer uma prece aqui, é difícil, né? Por que não? Porque eu tenho medo de eu não sei falar. Que isso? Fecha os olhos, está você e Jesus só, seu anjo da guarda, e fala. Não precisa palavras rebuscadas, não precisa palestra. Fala, agradece. Só isso. Então, essa oração sincera, esse mergulho para falar com o nosso anjo da guarda. Leitura do Evangelho é outra forma da gente parar um pouquinho e silenciar a mente. Abrir o Evangelho, estudar e abrir o Evangelho e ler. Ler o Evangelho e refletir. Até isso a gente não sabe ler. Às vezes a gente faz leitura dinâmica. É assim, tá, 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 tá. A gente percebe, até aqui, quando a pessoa lê e tudo, quando a gente pede uma pessoa ler, a gente percebe se a pessoa está entendendo ou não o texto. Ou vocês não percebem? Todo mundo percebe. Porque não tem sentimento. Fica tá, 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 tá. Não. Entre no que está lendo. Dê emoção no que está lendo. E principalmente para você própria. Essa é a leitura. A leitura do Evangelho é bálsamo para nossas almas. Isso traz um alívio e um silêncio de nossa mente. Momentos de recolhimento é necessário, como eu falei aqui. Tiver um cantinho sossegado, vamos nos recolher, vamos parar e vamos aquietar a nossa mente. Se conectar com o Pai, se conectar com o alto. Detectar e trabalhar seus defeitos é a reforma íntima. Saber, não ter vergonha e não ter medo de se olhar no espelho e dizer, eu tenho isso, eu sou aquilo, porque a gente só muda assim. Não adianta chegar aqui e fingir santidade, que a gente não tem. Ninguém tem, senão a gente não estava aqui, né? Ou então tem alguém missionário, eu não sou, né? Então, a gente precisa reconhecer os defeitos que a gente tem para modificar, para quando chegar no plano espiritual, a gente está num período bem melhor. Já daqui mesmo, a gente não vai trabalhar o íntimo da gente para quando chegar no plano espiritual, não. Já aqui, a gente já está mais tranquilo. Não adianta fingimento.
A gente tem essa couraça aqui, que é o nosso corpo. Esse corpo vai morrer, todo mundo. O corpo vai morrer. Nosso espírito vai transparecer. O mundo espiritual é o mundo das verdades. Não importa. O que importa é o que a gente pensa. Eu posso chegar aqui com raiva de uma pessoa e chegar e dar um abraço, tal. Quem é que vai saber? É dentro da gente, né? Vamos lá. Então, procurar essa reforma íntima. E entender o que nos ocorre e agradecer. Outra coisa também, nas nossas reflexões íntimas. O que é que está acontecendo com nossa vida? Por que eu tenho determinado tipo de doença? Agradecer as doenças, porque as doenças é que faz a gente melhorar. É o remédio amargo, são as doenças, os parentes difíceis. Agradecer, porque se a gente não precisasse passar por isso, Deus não permitiria. Se a gente passa, é porque Deus permite para um bem nosso espiritual. É porque a gente só vê esse mundo, essa encarnação. Aí eu pergunto, quem acredita em reencarnação aqui? Então, vamos lá. Quem é que acredita em reencarnação? Levanta a mão. Reencarnação, que a gente vai morrer e reviver. Todos acreditam em reencarnação, certo? Tá. E por que a gente, sabendo de reencarnação, sabendo que a gente não tem uma vida só, quando tem um parente difícil, quando tem alguma situação, a gente se revolta e a oração do Pai Nosso a gente esquece, que não seja feita a vontade de Deus, é a nossa vontade que a gente quer. Isso é não acreditar na reencarnação. Se a gente acreditasse mesmo na reencarnação, a gente dizia, isso daí foi por uma causa que eu fiz, ou dessa vida, ou de uma vida passada. Então, a gente tem que parar um pouquinho e colocar em prática o que a gente aprende, gente. Vamos lá. Vigilância sobre os próprios pensamentos. Aí é difícil, é como eu digo, é um macaco que pula de galho em galho. Vigilância sobre os próprios pensamentos. Tem uma parte do Evangelho que todas as lições de indulgência, espíritas, seja indulgente. Quando fala de indulgente, é espíritas indulgentes. Eu digo muito, o espiritismo é uma coisa maravilhosa. Eu sou apaixonada por essa doutrina, eu arregaço as mãos, sou mesmo da pureza mesmo doutrinária, mas quando os espíritas encarnam, como é uma seita, uma filosofia, uma religião, que é uma religião filosófica, existem muitos fariseus e tudo encarnados, ou não? Muitos bispos, papas da igreja, muitos donos da verdade, tudo encarnado. Aí se predispõe para viver de novo, para ser mais humildes, e aí acaba não sendo. E aí Jesus vem, coloca o evangelho, coloca o espiritismo na mão da gente. E aí tem uma lição muito linda do evangelho que Jesus diz: escutai-me, venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Venho, o Espírito de verdade, que é Jesus. Venho como outrora, como antigamente, aos transviados filhos de Israel. Escutem. Vem o Espiritismo, abrir o véu, trazer tudo, e a gente ainda não escuta. É briga dentro de casa espírita, é desavença, é um centro brigando com o outro, é vaidade disso, é vaidade daquilo. Eu digo, Jesus do céu, onde é que a gente está? Mas é assim mesmo, um dia a gente aprende, né? Todo mundo. E trabalho no bem. Fora da caridade, não há salvação. O trabalho no bem. O trabalho não é só, é um trabalho digno também. Mas não é só, vamos entregar cesta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Não. O trabalho lembra das 3 palavras, as 3 letrinhas BIP?
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. BIP. Essa é a verdadeira caridade. A caridade material é facílimo de fazer. A gente faz, deposita, dá um Pix aqui, faz aqui, compra. Facílimo. Mas tempo, olhar nos olhos, um ombro amigo, entendeu? Ser indulgentes, não observar as imperfeições dos outros. Os espíritos dizem, só nos é lícito observar os defeitos dos outros para a gente não fazer o mesmo. Mas a gente olha os defeitos dos outros e sai divulgando. E faz a mesma coisa ou pior. Então, está tudo errado. Está tudo errado. É por isso que eu gosto do estudo, porque o estudo traz essa reflexão, sabe? É muito bonito. Vamos lá. Quando a gente fala em sintonia, eu até coloquei mais sintonia espiritual, silêncio interior para sintonia, coloquei espiritual. Se para nosso dia a dia é importantíssimo essa conexão, essa sintonia, para a gente não ter obsessões, né? Não ser vítimas de espíritos inferiores. Espíritos inferiores, nós também somos. Nós também somos inferiores, ou nós somos espíritos superiores? Nós somos inferiores. Quando a gente diz para a gente não cair nas garras, nas teias da espiritualidade inferior, nas nossas teias, nas nossas teias. Quem é que se garante que quando a gente dorme, o que é que a gente faz quando está desprendido do corpo? Muito bem. Eu posso estar aqui, tal, estuda, a gente estuda, não coloca em prática. E aí eu durmo. Eu tenho aquela pessoa que eu não gosto. Quando eu durmo, que meu espírito sai do corpo, que toda noite a gente desdobra, quando sai do corpo, sabe-se lá o que é que a gente faz de noite. E se endivida. E vai se endividando. E a gente vai engrossando a fila dos obsessores, sabia? Quando a gente desencarnar, a gente vai para a filinha dos obsessores, porque a gente não se conhece. A gente vive no automático. Então, esse conhecimento de si mesmo, essa vigilância que a gente tem de ter conosco mesmo, é importantíssimo. Gente, eu estou falando, não estou dando lição de moral para ninguém, eu estou falando para mim. Eu estou dividindo com vocês uma coisa que também é para mim. Nós somos invigilantes, nós cometemos erros, nós temos defeitos. Eu estou falando para nós, para a gente acordar e ter um pouco de controle dos nossos pensamentos e das nossas vidas, para ficar melhor. Eu duvido que um Chico Xavier, que era ali, e muitos outros, Jesus, que é o nosso modelo e guia, Jesus, que é o nosso modelo, Jesus era obsidiado? Claro que não. Claro que não. Não abria campo. Não abria campo. Era tentado, era visado. Mas obsidiado para desequilibrar, não. Ele era o sal da terra. E ele pede para a gente ser também. A gente, onde a gente anda, a gente deixar, a gente salgar, a gente predominar ao nosso eu. Não se contaminar. O sal contamina. O sal predomina nas coisas. Então, a gente precisa ser isso. Não a gente ser vítimas. Deixarem nos contaminar. Não, a gente tem que contaminar. Isso é o sal da terra. É ser forte. E a gente pode. A gente tem uma doutrina que é uma coisa imensa, gente. Uma coisa imensa que está nas nossas mãos.
e a gente dorme ainda, né? E como eu digo, para a gente que não tem uma mediunidade ostensiva, para a gente que não trabalha em mediunidades, com a mediunidade, é importante a gente ter para o nosso dia a dia. Eu duvido, quando a gente tem esse pensamento, cair em depressão, cometer suicídio, ser vítimas de obsessão. Pode até ser uma obsessãozinha simples, aquela coisinha que passa de raspão e depois se acaba. Por quê? Porque tem a vigilância. Nos casos de obsessão, que é a obsessão simples, subjugação e fascinação, são 3 tipos de obsessão. A obsessão simples é muito fácil de tratar, digamos assim, da pessoa se livrar. Por quê? Porque a pessoa que sofre essa influência já tem consciência de que algo está acontecendo e é muito mais fácil você se livrar. Agora, um caso de uma fascinação que predomina a vaidade, é um médium que, imagina, um médium que passa uma mensagem e escreve Maria, Mãe de Deus. Jesus, Bezerra de Menezes, está assim, né? E tantas coisas mais. E se a gente olha, eu não, as pessoas que estudam, olha, diz assim, com jeitinho, olha, isso daqui está uma coisa, não está muito condizente com as palavras de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Será que é Jesus mesmo que escreveu? É sim, você está com inveja. E isso é fascinação. Ele é muito vaidoso e acha que aquilo ali é o certo. Aquilo é o certo. Se uma pessoa for falar, não aceita, porque o certo é aquilo. Isso é um grau mais forte do processo obsessivo, porque aí o médium não tem a consciência. Quando eu falo de médium, não é só médium que trabalha em reunião mediúnica de centro, não, que todo mundo é médium, tá? A mediunidade pode ser aquela mediunidade mais ostensiva, mas todos são médios. Se não fosse, não sofreríamos as obsessões. E tem a subjugação, que é aquela que realmente o espírito domina até o corpo e tudo mais, né? Tem doenças, tem casos e casos que casos obsessivos, subjugação. Por que chega a esse ponto? Vaidades, raivas excessivas, rancores e muitas portas abertas que a gente tem, que aí a gente capta essas ondas mentais e eles se aproximam por afinidade, só isso. Mas são imperfeitos como nós, porque senão a gente não atraía, né? Então, o médium que, principalmente os que trabalham nos centros espíritas, em reuniões mediúnicas, esses é que tem que ter uma vigilância dobrada, porque senão é presa fácil de processo obsessivo, a turma toda é envolvida e o centro espírita também. Então, uma reunião mediúnica é uma coisa muito importante e tem que ter uma vigilância muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque não é só a pessoa, é a pessoa e todos da casa. Imagina um médium que recebe uma comunicação de um espírito embusteiro, que a gente fala, um falso sábio, passando orientações tal, às vezes começa a falar do outro, que eu já vi casos, o médium recebe e começa a falar do outro, eu digo, o que é isso? E joga confusão dentro da reunião mediúnica. O médium obsidiado sai e começa a conversar o que passou lá dentro da reunião mediúnica e passa a falar do outro, então o centro todo é tomado. Acaba com o centro espírita, uma reunião mediúnica desequilibrada. Ou acaba a reunião mediúnica, quando acontece um caso desse, vamos estudar e depois a gente prossegue. Porque senão cai todo mundo. Cai todo mundo. Principalmente pessoas que às vezes chegam na casa espírita
com uma mediunidade mais aguçada. Ah, tem uma mediunidade aguçada, vamos para a mediúnica. Nunca que pode fazer um negócio desse, se tiver desequilibrado. Nunca. Precisa de estudo. Precisa de estudo, principalmente das obras básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, acima de tudo. O Céu e o Inferno, que é uma obra maravilhosa, e a Gênese, que é o aprofundamento mesmo da ciência. Então, precisa de estudo. Médium que não estuda e que quer se arvorar em reunião mediúnica é presa fácil de obsessão. Eu sou meio cri-cri para isso. E eu fico ligado. Porque aí não abre reunião mediúnica, porque só abre reunião mediúnica com o povo tudo que estuda. Porque senão cai todo mundo. E cai o centro também, né? Então, o médium é que precisa ter essa vigilância redobrada nos estudos, na reforma íntima. Não adianta fingimento por Nossa Senhora, eu canso de dizer aqui. Não adianta tempos de espiritismo. Eu já vi pessoas com 50, 60 anos de doutrina espírita, totalmente obsidiado, trabalhando em reunião mediúnica. E pessoas que entram com um anozinho e está melhor do que eu. Então, não é tempo de espiritismo. Agora, é responsabilidade. É uma coisa que a gente diz, quer abraçar? Então, bora. Se não, primeiro, vá ver o que é que a pessoa quer, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encerrando, nesse capítulo 9, no item 6, os Espíritos dizem, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. A brandura é o fruto do domínio de si mesmo, sobre as suas tendências violentas. É o silêncio das injúrias, a calma no meio da agitação. Olha que coisa linda. Jesus dizia que só quem vai herdar a terra são os mansos e os pacíficos. Tá fácil, gente? O planeta, a gente sabe que o planeta está passando por um processo de transformação para um mundo melhor, para um mundo de regeneração. Aqui vão ter espíritos ainda, não vai ter mais as expiações, quitando débitos, como Jesus dizia, que a gente está aqui quitando ceitil por ceitil. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Eu digo, mas estamos aqui quitando sim, Jesus disse. Vamos quitar ceitil por ceitil. Aí eu pergunto, que não acredita, as religiões que me respeito, mas para a gente pensar e acordar, como é que se explica isso que Jesus falou? Que a gente está aqui quitando, que eu já vi, já presenciei, com câncer de pele. Eu fazia um trabalho no GAC de crianças com câncer. Uma criança com câncer, ela tinha uns 16 anos, me avisaram, olha, Maristela, já tem um tempinho atrás, olha, Maristela, você vai entrar em contato com aquela pessoa, aquela menina, ela é uma adolescente, mas ela exala um cheiro muito forte e ela parece um cadáver. O câncer carcomeu o rosto dela. Eu fui preparada. Quando ela chegou para mim, eu olhei para ela, a gente toma aquele impacto, mas não fala. Falei com ela normalmente, ela olhou para mim assim, porque todo mundo se espanta, porque não tinha o olho aqui, não tinha o nariz, a pele era escurecida, era apodrecida. Desde 6 meses de idade, não conseguia ir para o sol por causa do câncer. Aí eu pergunto, o que foi que aquela criança fez para pagar ceitil por ceitil? Aí algumas pessoas dizem, não, são os erros do pai, são os erros, pior ainda, de Adão e Eva. Eu digo, gente do céu, a pobre da criança está vindo para quitar o débito de Adão e Eva, ou dos pais da 4ª geração e não sei o quê, não entenderam o que disse o Evangelho. Nós somos responsáveis por nós.
os nossos pais, nossos avós, tataravós que cometeram erros, vão encarnar e vão quitar os seus débitos. Só que, no plano espiritual, os espíritos também evoluem, também crescem. Aqui tem muitos espíritos ouvindo. Muitos espíritos evoluem, se melhoram. Não tem necessidade de quitar, porque senão a gente não aguentaria, de quitar todos os males que a gente cometeu. Não tem necessidade. Por quê? Porque nós aprendemos e nós evoluímos. Cometemos os erros, reconhecer o erro, até no plano espiritual, reconhece o erro e trabalha. Aí diz, mas como? Se eu assassinei uma pessoa, como é que eu posso voltar? Intui as pessoas, trabalha no plano espiritual, intuindo bem. Os espíritos podem trabalhar intuindo bem, isso é trabalho também. Trabalhando com os espíritos que induzem os outros a se suicidar. Mas aí são para poucos. São espíritos altamente obsessores, não gosto muito dessa palavra, e induzem as pessoas a se suicidarem, para quando se suicidarem, ficarem presas deles, escravos espirituais. E aí tem equipes espirituais para tirar essas pessoas dessas ideias fixas de vingança. Para encerrar, eu vou contar uma historinha, que eu me lembrei aqui, eu falei sobre isso, eu vou contar uma historinha que aconteceu, foi em 2020, foi no 2020, se eu não me engano, foi no centenário de Chico Xavier, lá em Brasília. A gente estava um congresso muito lindo, e foram 4 dias, eu só fazia chorar, porque era uma coisa linda, linda, lindo o congresso. Era o Nestor Mazotti, que na época era presidente da FEB, pessoa iluminadíssima. E Nestor Mazotti ficava dizendo, quem está entrando aqui é Emmanuel. Leon Denis entrou aqui, eu digo, minha Nossa Senhora, e as lágrimas descendo, uma emoção muito grande. Quando foi o último dia, Divaldo Franco foi fazer a palestra, no final, abriram as portas do Congresso, tinha cerca de 12 mil pessoas, entre a plateia, subindo as escadas, nos refeitórios, abriram gratuito, aparecia nos telões. E Divaldo começou a fazer a palestra, deu uma psicofonia linda, por sinal, de Bezerra de Menezes, linda, por sinal, Bezerra de Menezes alertando que agora os testemunhos iam ser, a partir daquela data, ia ser moral, não mais como aqueles, antigamente, que tinha aqueles cristãos que iam para as arenas, eram físicos. Hoje em dia, as nossas provações, os nossos testemunhos são morais, e Bezerra de Menezes falou isso, eu lembro bem. E aí depois estava Nando Cordel, e Nando Cordel cantou a música belíssima Paz pela Paz. Quando ele cantou Paz pela Paz, todo mundo de braço dado e cantando, todos, um coro só, mais de 12 mil pessoas, eu me arrepio. O congresso todo foi de uma beleza imensa, foi de uma emoção imensa, mas nessa hora eu estava com uma amiga minha do lado, eu digo, aconteceu alguma coisa aqui. Para quem entende de mediunidade, sabe que quando a gente expande o perispírito, a gente tem uma sensação de sair correndo, é o perispírito expandindo. Me arrepio. E eu disse, aconteceu alguma coisa aqui. Lindo, foi mais do que emoção. E aí, voltamos para Aracaju. 4 dias depois, nessa época eu trabalhava na federação, e a FEB manda para todas as federativas uma mensagem psicografada que Marta Antunes, na época, era a coordenadora da mediunidade lá da FEB, de Brasília. Marta Antunes recebeu, essa palestra está sendo gravada pelo YouTube, não é invenção, isso aconteceu. Marta Antunes recebe a comunicação. 4 dias depois, era Ivone Pereira do Amaral, espírito, já desencarnando. Ivone Pereira era de uma mediunidade impressionante, de uma beleza
íntima, impressionante, era tipo um Chico Xavier. E ela trabalhava muito com suicidas. Ela escreveu até Memórias de Suicídio, um livro, né, que tem aqui no Movimento Espírita, na livraria. Tem até aí para a gente prestar, quem quiser. É um livro bem grosso, falando sobre suicídio. Ivone Pereira, quando desencarnou, ela continuou trabalhando no plano espiritual junto com os suicidas. As pessoas, esses nichos de espíritos obsessores que induziam as pessoas a se suicidarem. Ivone passa uma mensagem espiritual através de Marta Antunes, uma beleza. Ivone Pereira falando o que aconteceu naquele exato momento. Eu tenho até um vídeo, uma vez eu fiz uma palestra e joguei um vídeo com essa carta, né? Ela falando que muitos anos, ela e outras equipes, outros espíritos muito, digamos assim, iluminados, eles trabalhavam para desmanchar esses espíritos, essas ideias fixas desses espíritos. E não conseguiam. Até que lá no Congresso, nesse último dia, os chefes daquela cidade foram trazidos para o Congresso. E estavam lá presentes quando Nando Cordel cantou a música Paz pela Paz. A energia sentida foi uma coisa extraordinária. Ivone Pereira conta na carta. Aí uma luz desceu no meio do Congresso, irradiou por Brasília toda, saiu, irradiou pelo Brasil todo, saiu, irradiou pelo mundo, saiu e foi para o plano espiritual. Alcançou todas essas comunidades. Você veja o que é a oração, o pensamento em conjunto com fé. E aí Ivone diz, a luz foi brevíssimos segundos, Jesus desceu a luz. A emoção e a energia foi coisa de louco. Coisa de louco. Então, quem passou por isso, e eu faço questão de falar e dividir, como a prece, como a oração. Quando a gente faz uma oração, para fazer a prece final, a oração, centra no que a pessoa está falando. Entra no que a pessoa está falando na prece. Se envolve. Oração é vida. A gente trabalha com esses espíritos. A gente trabalha com esses espíritos. Então, vamos ter um pouco mais de vigilância, sintonia. Quando dormir, aquietar a mente e pedir para trabalhar, para aprender a trabalhar e sair com eles. Então, é essa mensagem que eu passei para vocês. Muito obrigada. Desculpa um pouquinho a hora que passou um pouquinho. Obrigada a vocês.